Seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica Online. Nós adotamos a revista Compromisso, esta que se encontra em minhas mãos, que pertence à Convicção Editora. Para você ter uma ideia, a Convicção Editora é da Convenção Batista Brasileira, e a Convenção Batista Brasileira foi criada para servir as igrejas, de modo que toda associação local, quando não a Convenção Estadual, bem como a Convenção Batista Brasileira, precisa estar sempre auxiliando as igrejas batistas espalhadas em solo pátrio. Quando a gente se reporta para esse segundo trimestre de 2026, em relação ao conteúdo da revista Compromisso, vamos observar que nós temos a seguinte proposta para a lição de número 2: além das aparências. O texto baseia-se em Romanos, capítulo 2, o chamado texto-chave, que era conhecido como texto áureo ou de ouro, é o Romanos, capítulo 2, versículo 2, e faremos a leitura, então, desse versículo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que tais coisas praticam. É bom salientar que a epístola de Paulo aos Romanos fala tanto da ira de Deus quanto da justiça divina. A ira de Deus é manifestada justamente quando ele acaba entregando os homens àquele estado deplorável que nós verificamos na narrativa. Mas quando a gente olha para a temática, propõe além das aparências. O autor, na lição 2, na página 17, ele inicia assim: antes de mergulhar neste estudo, convido você a responder duas perguntas simples, mas desafiadoras. A primeira pergunta: você já fez algo bom só para parecer espiritual? A segunda: você já julgou alguém sem conhecer a sua história? São perguntas dirigidas a cada um de nós que a gente, sem dúvida alguma, precisa responder. Mas acontece que, a despeito das respostas podem variar, nós temos que atentar sempre para a palavra de Deus. Algumas pessoas chegam para mim e dizem assim: você, em relação a este assunto, está julgando. Ora, a pessoa acabou de me julgar. Acontece que quando a gente fala sobre a palavra de Deus e expõe a Bíblia Sagrada, a gente faz no intuito de, primeiro, ser leal a Jesus Cristo e fiel às Escrituras. Sem falar que temos esta incumbência de transmitir a palavra de Deus. Um pastor, por exemplo, ele deve ser ministro da palavra. Mas a questão de ministro, ele tem que ser, na verdade, servo. A ideia de ser prisioneiro da palavra. Ele não tem uma mensagem pessoal. Ele tem que anunciar a mensagem de Deus. E é nesse sentido que a gente pode prosseguir, porque na página 17, o autor da lição conta uma historieta. Diz assim: certa vez, meu pastor contou uma história que saltou aos meus olhos e me fez refletir sobre o estado de muitas igrejas. Disse ele que, em uma de suas antigas igrejas, havia um irmão que gostava de apontar os erros dos outros. Quando havia assembleia para a disciplina de alguém, ele fazia questão de se levantar e exigir que a pessoa contasse tudo o que havia feito à igreja, gerando com isso um enorme constrangimento à pessoa envolvida e a todos os presentes. Assim como esse irmão, muitas pessoas em nossas igrejas tomam para si a incumbência de donos da moral e dos bons costumes. Fiscalizam a vida dos outros, buscando a oportunidade certa para, entre aspas, exortarem os irmãos e assim se sentirem melhores. No entanto, esquecem que a verdadeira vida cristã não se mede pela aparência ou pela crítica alheia, mas pela integridade. Viver com coerência entre fé e prática, com um coração sincero diante de Deus. Eu vou comentar um pouco sobre esta história, pegando alguns exemplos em termos de destaques sendo feitos a partir dela. Naturalmente que nós temos, meus irmãos, vez ou outra, irmãos que vai, de fato, apontar os erros alheios.
quer numa assembleia ou em outro momento. Mas acontece que a gente precisa, primeiramente, sermos bíblicos. Se a pessoa vê que um irmão ou irmã está fazendo algo errado, a Bíblia diz para a gente chegar até ela e falar, chamar a responsabilidade, fazer com que ela realmente caia em si e abandone a prática. Se ela não dá ouvidos, é necessário levar testemunhas, ou seja, levar o caso à frente, para que ela possa, em tempo, se arrepender e, por sua vez, deixar aquela ação pecaminosa. Não ocorrendo estas coisas, é necessário levar à igreja. E se, porventura, a pessoa não quiser se arrepender, se demonstrar irredutível no tocante ao comportamento pecaminoso, ela, sem dúvida alguma, deverá ser desligada do rol de membro, e, nesse caso, ela será considerada, entre aspas, como um, uma pessoa que não faz parte mais da igreja, pelo menos arrolada. Quando se faz o desligamento de uma pessoa, não é com o intuito de fazer com que ela venha sofrer pela situação, produzir dor, vergonha, constrangimento, entre outras coisas. É para que ela caia em si, para que ela venha realmente pensar na seriedade do pecado cometido diante de Deus, perante a igreja, uma vez que ela está inserida na sociedade e desejando e aguardando em Deus que ela se arrependa de fato e que venha a ser restaurada a comunhão, primeiramente com Deus, consequentemente, voltar a ser membro da igreja através de reconciliação. De modo que, quando há uma assembleia numa igreja, não é ausência de amor. A assembleia que leva a um desligamento. O desligamento se faz necessário. Alguém já disse que é um ato cirúrgico, mas que não é feito de uma hora para outra de uma forma abrupta, pelo contrário. A pessoa, ela recebe uma orientação, ela é exortada no bom sentido da palavra, ela é encorajada a deixar aquela prática pecaminosa, mas quando ela decide de uma forma deliberada manter-se naquela prática pecaminosa, não demonstrando arrependimento, recusando toda a orientação por parte dos líderes da igreja, ela deve ser realmente desligada. O intuito não é fazer o que haja uma situação constrangedora, ao contrário, para que ela caia em si, a semelhança do ocorrido na igreja em Corinto. Um jovem estava tendo um relacionamento possivelmente com a madrasta, ele é exortado a se desligar, pelo menos a igreja tinha essa incumbência de desligar ele, ou seja, ele deixaria de fazer parte daquela igreja local para que o espírito dele fosse salvo. Por mais que o corpo dele sofresse, por mais que ele, enfim, batesse no peito e lamentasse profundamente a ausência, da igreja local por conta daquele comportamento, mas não era uma ausência de amor por parte da igreja, conforme a orientação apostólica. Por amor, deveria haver essa disciplina, de modo que a gente compreende que a disciplina sempre será feita em amor. Eu poderia fazer outros destaques em cima dessa historieta, mas eu vou, ficar por aqui para que a gente não venha delongar mais. O primeiro tópico começa a falar sobre a pretensão, da superioridade dos judeus. Quando estudamos a carta aos Romanos, fica claro que Paulo estava trabalhando com uma comunidade de fé dividida. De um lado, maioria gentia, formada por pessoas que aceitaram Jesus como seu Salvador e permaneceram em Roma. De outro lado, uma minoria judia que entendia que, por serem seguidores da lei e filhos de Abraão, seriam superiores espiritualmente. A fé, nesse sentido, não era dividida
por conta de uma situação das pessoas como um todo, mas ele está se referindo ao fato que havia pessoas que tinham antecedentes, vou dizer assim, a uma prática pagã, porque eram gentios, se converteram a Cristo Jesus e, por sua vez, havia outras pessoas, um outro grupo, formado por judeus, que eram adeptos até então do judaísmo, mas que se converteram a Cristo Jesus e que estavam agora fazendo parte da mesma igreja. Eu não diria que a fé era dividida. Poderia ter até essa distinção dentro da comunidade, que naturalmente gera alguma tensão. Mas isso é perfeitamente possível superar quando busca-se a unidade cristã. Lembrando que tanto judeus quanto gentios acabaram se tornando um em Cristo Jesus. A barreira da inimizade foi desfeita e eles agora estão no mesmo local através da fé que eles têm em comum, a fé na pessoa bendita de Cristo Jesus. Possivelmente, esse grupo dos judeus convertidos se julgava no direito de criticar as ações dos gentios, tanto as pregressas, isto é, as passadas, quanto as atuais. Queriam que aqueles que não nasceram segundo a lei adotassem suas práticas rituais. Quem não o fazia, provavelmente, era colocado de lado, taxado como um infiel. Paulo rapidamente combate esta visão, igualando judeus e gregos sob o mesmo juízo de Deus. Para Deus não há castas superiores e inferiores. Há pecadores e remidos, independente de origem social. Vai fazer menção, versículo 9 até o 11, que faço a leitura. Tribulação e angústia sobre a alma de todo homem que pratica o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra, paz a todo aquele que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, pois para com Deus não há acepção de pessoas. O apóstolo Paulo mostra isto. Para Deus não há. Na igreja local não deveria haver. Acontece que, infelizmente, não apenas nos dias atuais, mas desde que o mundo é mundo, por conta do pecado, às vezes a pessoa tem o seu valor não pelo que ele é, mas pelo que ele tem. Se a pessoa tem uma conta abarrotada de dinheiro, certamente ela receberá um tratamento, digamos, especial. É o que nós lidamos quando lemos a carta de Tiago, que era irmão de Jesus, filho de Maria, quando ele escreve a carta dizendo que as pessoas que tinham uma posição na sociedade e também na igreja, por sua vez, acabavam recebendo atenção especial e eu diria, as pessoas recebiam um tratamento diferente daqueles que não possuíam bens materiais, em termos de volume considerável. De modo que a gente não pode dar preferência aos primeiros assentos para as pessoas tidas como importantes. Quer ver um exemplo? Se chegar um político nesse ano eleitoral na sua igreja, qual vai ser a honra que será dada a ele? Afinal de contas, se ele for uma autoridade e que estiver ainda no cargo eletivo, ele pode ser, sem dúvida alguma, citado. Temos aqui vereador X, deputado Y, contamos nesta manhã ou noite com a presença do governador, do presidente, e assim por diante, porque você vai dar essa deferência. Isso é uma coisa comum por causa da autoridade que ele é, quer no município, estado ou no âmbito federal. Você pode fazer citação. Agora, conceder palavra, aí já é outra questão. Você não pode conceder a palavra. Conceder o púlpito? Não. Mas eu queria tocar nesse assunto por causa de quê? Suponhamos que o presidente, o governador, uma autoridade quer
do judiciário, executivo, legislativo, esteja na sua igreja. E o pastor, ele se arvore e diga: é uma honra tê-lo conosco neste dia na casa de Deus. Na verdade, se o pastor pensar bem, ele vai entender, biblicamente falando, que é uma honra a pessoa estar na igreja, quer como autoridade, ainda que seja autoridade constituída. É uma honra para o presidente, para o senador, para o deputado, para o juiz, para aquele que é um vereador, para um subsecretário ou secretário, enfim, para um promotor de justiça. É uma honra para eles estar na casa de Deus, porque não tem lugar melhor do que estar na casa de Deus. Por mais que algumas pessoas se achem superiores por terem mais tempo de igreja, serem de famílias cristãs tradicionais, terem diplomas de doutorado em teologia ou possuírem cargos em diretoria, nada disso dá à pessoa condições de criticar e menosprezar o próximo quando incorre em algum deslize ou por causa de um passado inglório. O autor aqui, ele vai por um caminho que eu não vou percorrer, mas lembrando que é muito mais abrangente do que as colocações feitas por eles e os exemplos dados. De qualquer maneira, meus irmãos, a gente não pode ficar criticando de forma gratuita, não pode menosprezar o nosso próximo, mas a gente precisa, sem dúvida alguma, agir com equidade, tratar as pessoas como gostaria de ser tratado. Agora, não podemos nos julgar superiores a ninguém, a despeito de termos cargos ou funções na igreja, de sermos pastores, quando não diáconos nas mesmas, de ocuparmos funções ou cargos eletivos ou não no âmbito municipal, estadual ou federal. O importante é que a gente entenda que todos nós somos um em Cristo Jesus. Se eu considero o meu irmão superior a mim, a minha tratativa vai ser diferenciada, vai ser polida, vai ser elegante, vai ser educada, vai ser respeitosa. Haverá não uma imposição, mas um diálogo, porque eu vou considerá-lo superior a mim, não que ele seja maior do que eu, mas se eu considero o outro superior, eu não vou desrespeitá-lo, não vou destratá-lo e desacreditá-lo. Lembrando que todos nós somos iguais diante de Deus, e Deus não vai fazer acepção de pessoa alguma. O segundo tópico fala sobre o justo juízo divino. Página 18, que nos diz: Paulo também esclareceu que o único justo juiz é Deus, com base em Romanos capítulo 2 versículo 1, que diz: Portanto, és inexcusável, ó homem, qualquer que sejas, quando julgas, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas a outro, pois tu que julgas praticas o mesmo. O autor fala: nós simples homens somos sujeitos a incorrer em erros, por isso podemos ser igualmente julgados. A gente precisa salientar que uma coisa é você errar por conta da sua finitude. Afinal de contas, é um ser humano. Outra coisa é você cometer um erro, algo de uma forma consciente, deliberada, portanto. Existem algumas coisas que são, digamos assim, feitas com aquela intenção. Ele erra porque ele quer agir daquela forma, mesmo em sua sã consciência, sabedora de que aquilo ali não é correto. Mas outras pessoas vão cometer erros por conta da nossa limitação, da nossa finitude humana. A gente precisa diferenciar. Erro será sempre um erro. O erro pode ser corrigido, pode ser consertado. Tem erro que vai ter consequência, que é para um, para outrem, que pode realmente fugir da nossa alçada, da nossa competência após o erro sido cometido.
Mas ainda assim, a gente precisa fazer uma distinção. Tem coisas que a gente comete ou faz de maneira errada, não porque a gente intencionou fazer daquela maneira, mas porque somos seres humanos. Agora, outra coisa é, de maneira deliberada, fazer algo que a gente sabe previamente que é errado. E como cristãos, devemos sempre ter a consciência da nossa própria finitude e estar sempre alertas para não cairmos em tentação. Infelizmente, muitos em nossas igrejas parecem estar mais enquadrados na descrição dos versículos 4 e 5. Precisamos fazer a leitura, que nos diz assim: ou despreza tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te conduz ao arrependimento? 5. Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Ele vai dizer, por terem perdido o foco da vida cristã, de amor a Deus e ao próximo, vivem buscando enquadrar as pessoas à sua volta em seus próprios padrões e opiniões que, em geral, destoam dos ensinos que o mestre nos deixou. Agem de forma legalista, inventando regras que a palavra nunca ensinou, impondo às pessoas um jugo que não lhes cabe. A solução para este problema é seguir o padrão da justiça divina, conforme o versículo 2 que nos diz: mas nós não sabemos que o julgamento de Deus é de acordo com a verdade contra os que praticam tais atos. Ora, sabemos que Jesus Cristo é a verdade, assim como sua palavra é deixada a nós. Devemos nos inspirar na forma como Cristo agiu com os discípulos que foram trabalhados ao longo de 3 anos e amados pelo Mestre até o fim, mesmo com seus vários escorregões, como a negação de Pedro e a arrogância de irmãos como Tiago e João, de se sentarem ao lado do Senhor na glória. Bom, ele chama atenção para aquele período de 3 anos, segundo a tradição. A tradição cristã diz que o ministério de Jesus durou 3 anos. Se você trabalhar biblicamente e cronologicamente, vai chegar à conclusão de que, na verdade, foram 3 anos e meio, no mínimo, o ministério de Cristo Jesus. Essa metade de ano faz uma grande diferença quando a gente analisa a pessoa, a obra, os ensinos de Cristo Jesus enquanto esteve desempenhando a sua missão por meio desse ministério de pregar, orar e ensinar. Agora, outro tópico que ele aborda é a religiosidade de aparência. A visão judaica de uma vida religiosa saudável era baseada na aparência. Jesus, por diversas vezes, criticou os fariseus por suas orações públicas e por suas demonstrações físicas de quando estavam em períodos de jejum. Por isso, era compreensível que tal atitude fosse trazida para a prática eclesiástica cristã pelos judeus que haviam compreendido que Jesus era o Messias prometido aos profetas do Antigo Testamento. Entretanto, Paulo, como fariseu que era, advertiu seus antigos concidadãos que não deveriam agir hipocritamente, criticando os outros por coisas que eles mesmos faziam, de acordo com o versículo 17 até o 24. Nós faremos a leitura. Mas se tu és chamado judeu e repousa na lei e te glorias em Deus e conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instrutor dos nécios, mestre de crianças, que tens na lei a forma da ciência, que é o conhecimento e da verdade, tu, pois que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Tu que dizes que não se deve cometer adultério, adulteras. Tu que abominas os ídolos, roubas os templos. Tu te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Assim, pois, por vossa causa, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, como está escrito. Que
o autor vai ponderar sobre atitude falsa, pregando algo que eles não faziam, que era justamente motivo de escândalo entre os gentios e seria também perante os não cristãos. Ou seja, o escândalo mancha, macula o nome de Jesus, não apenas fora da igreja, entre os não crentes, mas também entre aqueles que são crentes. Porque os que são crentes em Jesus, diante de um escândalo numa igreja local, quando no âmbito da associação ou convenção, quando não, uma amplitude maior na convenção, vai realmente entristecer o coração, vai trazer vergonha diante daquele ato escandaloso, entenda como pecaminoso, que é ofensivo, primeiramente, a Deus, mas também à Igreja de Cristo e que acaba afetando grandemente e ganhando proporção, não apenas no quesito eclesiástico, mas também na sociedade como um todo, porque a igreja está inserida na sociedade. E na página 19, ele diz que não é difícil ver o mesmo ocorrendo em nossos dias. Ele vai contar uma outra história. Já ouvi em minhas andanças ministeriais muitos relatos de mau testemunho cristão, de cristão. Irmãos que resolvem começar a trabalhar mal para forçar o patrão a demiti-lo sem justa causa e pagar a multa do FGTS. Pais de famílias que abandonam suas casas para viver outros relacionamentos amorosos e até com outros homens. Pastores que vivem endividados na praça e jovens que se drogam ou vivem bêbados pelas vielas da vida. Porém, na igreja, todos aparecem lindos e cheirosos, com suas melhores roupas e prontos para julgar se alguém chegar atrasado ou precisar sair do templo por uma emergência. Soa até mesmo como um desabafo, mas é uma constatação. É a triste realidade. E essas coisas acontecem, sem dúvida alguma, primeiro porque nós somos pecadores, temos essa natureza pecaminosa sim, mas falta também esse temor ao Senhor, esse respeito para com o nome de Deus, para com a pessoa do próprio Deus, respeito com a casa de Deus. Porque se a gente pensasse nas consequências, na vergonha que pode trazer um ato pecaminoso antes de cometer, antes de ter um desatino como este, a gente, sem dúvida alguma, a gente não cometeria tal coisa. Porque qualquer prática vai causar estrago no âmbito familiar, que é mais restrito, na igreja local, na sociedade onde está inserida a mesma, mas com o advento da internet pode ganhar proporções enormes, gigantescas, e a gente precisa realmente pensar. Religiosidade de aparência foi o tópico que ele trabalhou. Temos o último tópico que fala sobre o novo padrão de vida com Deus. Página 20, que diz: Paulo encerra a sua argumentação estabelecendo uma nova forma de conduta para o cristão, a obediência a Deus por amor a Ele, operada em nossos corações por transformações, digo, transformação de atitude. Versículo 25 até o 29, farei a leitura. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se guardares a lei, mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão tem se tornado em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, julgará a ti, e com a letra e a circuncisão és transgressor da lei. Porque não é o judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão o que é exteriormente na carne. Mas vamos atentar para este versículo final. Mas é judeu aquele que o é interiormente. E circuncisão é a do coração. Não se refere
ao prepúcio, que era cortado na circuncisão, naquele ato externo, que dentro da antiga aliança era símbolo, e era realmente parte de algo a ser preservado e mantido, porque estava atrelado à antiga aliança. Mas na nova aliança, o que precisa haver é algo relacionado ao coração. Se antes tínhamos um coração endurecido, petrificado pelo pecado, agora esse coração é transformado pelo poder de Deus. Esse coração passa a ser de carne, tem vida, pulsa, é a circuncisão do coração no espírito e não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. E este novo padrão não visa a ostentação, mas humilde submissão à vontade de Deus, totalmente interna e oculta aos olhos dos outros. Mas Deus, que nos sonda, que nos vê, sabe exatamente como nós somos de fato. Agora os judeus não tinham mais desculpas para menosprezar seus irmãos gentios. A circuncisão física não valia de nada se as pessoas não seguissem a lei e os seus ensinamentos. Ou seja, não adiantava seguir os ritos religiosos sem adotar um coração segundo o coração de Deus. Nós sabemos, por exemplo, que o batismo é um ato simbólico. Ele é símbolo de algo que foi efetuado no coração do ser humano, que se arrependeu, que depositou a sua fé em Cristo Jesus, que foi regenerado, ele de fato nasceu de novo e anda em novidade de vida. Mas acontece que alguém que se candidata ao rito batismal, se ela não tem dado evidência de conversão, se não há arrependimento, se não há, de fato, essa identificação com a pessoa bendita de Cristo Jesus, esse tal candidato não deveria se submeter ao rito. Sem arrependimento, sem fé, sem transformação, não seria um símbolo daquilo que Deus já efetuou no seu interior. Agora, quando ocorre essa identificação no ato batismal, certo de que há uma mudança interna, não uma perfeição, justifica-se o batismo. Agora, nós, como crentes de Jesus, não podemos batizar os inconversos, isto é, aqueles que não são convertidos. Nós só devemos efetuar o batismo aqueles que têm dado pública profissão de fé e, através de suas atitudes e comportamentos, têm evidenciado a nova vida em Cristo Jesus. Viver um relacionamento íntimo com Deus não significa, é claro, que a pessoa deve agir como um crente agente secreto, daquele que ninguém fora da igreja sabe que é um cristão. Devemos viver como espelhos da luz de Cristo, iluminando o mundo em trevas que nos cerca. Contudo, a forma de fazê-lo não é por meio de nossos julgamentos e nossas línguas afiadas, mas pelas nossas atitudes transformadas, em que agimos considerando o próximo como um alvo do amor de Cristo. O autor prossegue, página 20, neste último tópico. Devemos, porém, cuidar para que não venhamos a ser inconvenientes em nossos relacionamentos seculares. Existe muito crente chato que acha que pode invadir os espaços dos outros com rádios no último volume, cultos nos lares até as altas horas, ou pregações durante conversas com vizinhos no portão. A verdade é que nossas ações falam muito mais do que as nossas palavras. Jesus, em seu ministério, acompanhou seus ensinamentos com suas milagrosas ações que sempre tinham o objetivo de abençoar vidas em necessidade e não para a vanglória pessoal. Precisamos, de igual forma ou modo, falar do amor de Deus com palavras e atitudes para que não sejamos desacreditados por não acharmos melhores do que os outros. Ele citou aqui
essa, entre aspas, santa incoerência. A pessoa diz que ama Deus e é amada por Deus, mas não tem amor pelo próximo. Porque quando você desrespeita o seu próximo, é ausência de amor na prática. Quando você liga o seu rádio num volume mais alto e incomoda o seu vizinho, seja ele crente ou não, você tem desrespeitado. Você não está agindo corretamente. E alguém vai dizer assim, mas se os meus vizinhos forem cristãos, ninguém, quer crente ou não crente, são obrigados a ouvir as suas músicas prediletas. Eu, particularmente, tenho vizinhos no entorno. Quando um deles coloca uma música secular ou evangélica, gospel que seja, dependendo do que eu esteja fazendo, vai me incomodar, vai me atrapalhar. Ah, mas é um louvor. É um louvor que poderia ser escutado no ambiente familiar, dentro da casa, não no último volume que vai não apenas incomodar, mas atrapalhar. Por exemplo, estou fazendo este vídeo durante a tarde. Imagine só se o meu vizinho, crente ou não crente, ligasse o som muito alto. Iria atrapalhar eu fazer esse vídeo. Eu falo mais baixo aqui. Tem ocasiões que eu falo baixo para não incomodar as pessoas, digamos, do quintal ou do entorno. Tem muro próximo aqui, onde eu estou. Eu não posso esbravejar, gritar, ainda que seja em nome de Deus. Ninguém é obrigado. Além do que, eu faço faculdade, eu faço letras através da plataforma, ou seja, do sistema IAD, à distância. Vira e mexe, eu estou aqui no notebook, estou fazendo leitura, estou fazendo atividade. Qualquer ruído ou barulho, que é na forma de uma música evangélica ou não, vai me atrapalhar. O que você faz? Ah, pode fazer estudos em horários melhores, com menos ruídos, etc e tal. Sim, posso. Mas você não tem o direito de colocar a goela abaixo a música ou qualquer outra coisa na vida das pessoas. Você precisa, sem dúvida alguma, respeitar. Você precisa saber viver em sociedade. E existem regras. Ah, tem a regra do silêncio, que é até tantas horas. A despeito da regra do silêncio, do que a lei diz, você tem que ir além disto. Você tem que manter realmente um comportamento que faça jus àquilo que você crê, mas sempre de forma bíblica. Tem um versículo bíblico que diz assim: haja no meio de vós moderação. Equilíbrio é a palavra. Seja equilibrado em tudo que você fizer. E as pessoas do entorno serão grandemente abençoadas através de sua postura, do seu comportamento. E a conclusão é a seguinte: ao final dessa lição, você pode estar se perguntando onde fica o lugar da exortação na vivência eclesiástica. Afinal, ela é uma experiência perfeitamente bíblica e vai dar alguns textos bíblicos. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 14. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. E o padrão foi apresentado por Jesus. Precisamos primeiro avaliar nossas falhas para depois ajudar ao irmão. Devemos fazê-lo de forma humilde, dócil e paciente, considerando o outro maior. Não que ele seja, tá bom? E mais importante do que nós. Não que ele seja necessariamente mais importante, mas considerá-lo como tal, porque a tratativa vai ser outra. E o nosso padrão
de vida deve ser pautado por uma busca contínua por um relacionamento íntimo e verdadeiro com Deus. Neste diálogo, devemos ou deve-se abster de qualquer comportamento ou demonstração de superioridade espiritual. Tem muita gente que se mostra espiritual, exala, entre aspas, santidade. Até o arroto dela, quando ela rota santidade. Para você ter uma ideia, uma pessoa que se considera, às vezes, até mais santa do que o próprio Espírito Santo. De pessoas assim, uma coisa eu faço, eu me afasto. Eu, na verdade, corro delas, porque são pessoas deprimentes, pessoas que são intragáveis, são pessoas que não têm como digerir as atitudes, os comportamentos, as suas falas, porque é tudo casca, só aparência, mas não tem substância, não tem conteúdo, não tem essência cristã. Alguém já disse que lata vazia que faz barulho. Uma lata cheia não vai produzir um barulho, aquele ruído. E tem muita gente que alardeia uma santidade, mas é só conversa fiada, mero discurso. Aliás, no âmbito eclesiástico, não é diferente do meandro político. Só discurso, só palavras vazias que se perdem no ar, mas não tem nenhum tipo de comprometimento com as palavras que são ditas. Não se responsabilizam de fato com aquilo que sai de suas bocas, porque, na verdade, só querem lacrar, só querem aparecer, só buscam likes, só buscam ser pessoas tidas como benquistas, independente se no coração dela estiver uma podridão e ainda sem vida. Jesus chamaria essas pessoas de sepulcros caiados. Por fora, bonitinho, esteticamente falando, aprovado, dentro dos nossos padrões atuais, mas ainda assim vazios, sem vida. Julgar o próximo abre a porta para que você venha a ser avaliado e julgado com a mesma medida, algo que pode ser extremamente doloroso. O irmão a que me referi no começo da lição vivenciou isso quando sua própria filha caiu em pecado e foi disciplinada publicamente, para sua tristeza e vergonha. Não caia no mesmo erro. Conserte sua vida e, quando necessário, converse com aquele que precisa ser aconselhado e guiado a uma melhor conduta cristã. Assim, você evitará a crise que, certamente, se abaterá sobre você quando uma luz for jogada sobre as suas mazelas e sua vida for publicamente exposta. Não quero comentar o que foi dito aqui, mas chama a atenção de de um apontamento, não no âmbito da Assembleia, para expor, para constranger, nada disso. Mas, vez ou outra, a gente encontra pessoas que apontam erros alheios, mas quando um dos seus cometem erros até mesmo menores em termos de gravidade, embora tudo seja pecado, e não sabemos que não tem nem pecadinho, nem pecadão, tem consequências maiores e menores, é verdade. Mas ainda assim, essas pessoas, quando acontece com os seus, elas querem não apenas esconder, omitir o fato, mas apelam até aos líderes. Pastor, não desligue meu filho, não, minha filha, não, Beltrano, Ciclano, por causa de que são pessoas tão boas, mas não teve a mesma postura com os filhos dos outros, com a outra pessoa. Quando a gente julga de uma forma, vou dizer assim, injusta, sem igualdade, de uma forma realmente errônea, a gente está sujeito a tudo isso. Aliás, a Bíblia diz assim: aquele que pensa que está em pé,
Cuidado para que não caia. Não diz aquele que está em pé. A pessoa pensa que está em pé. Pensa que nunca vai acontecer com ela tal coisa. Mas, por conta da nossa finitude, não tem outra coisa a fazer a não ser se agarrar a Deus, clamando por graça e misericórdia. As nossas igrejas deveriam clamar mais e mais por estas duas ações da parte de Deus. Senhor, seja gracioso para conosco, tenha misericórdia de cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Em relação à questão relacionada à atividade, está postando o seguinte: virtude, ação secreta de bondade. Qual é a atividade? Realizar uma ação de bondade ou serviço sem contar para ninguém como ajudar alguém, tem um exemplo, orar por uma pessoa, doar algo, limpar um espaço comum, mas, ó, de boca fechada, sem falar nada. Você vai registrar essa ação escolhida e o segundo registro é da experiência. Escrever como você se sentiu ao fazer o bem em segredo e o que aprendeu sobre viver com integridade diante de Deus. E a gente faz com uma mão, a outra não precisa saber. Não estou falando que você tem que fazer tudo escondidinho, à espreita. Nada disso. Mas você não precisa alardear. A pessoa necessitada foi agraciada, se valeu daquele recurso, daquilo que você proveu mediante a graça e misericórdia de Deus. Mas você não precisa falar nada a respeito de tal coisa. Deus sabe todas as coisas, a pessoa também em questão. Uma coisa é a pessoa que foi beneficiada falar algo a seu respeito, até mesmo que seja daquela atitude. Outra coisa é você falar. Até porque nós precisamos ter humildade. E humildade não se fala, se vive. Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo. Você que chegou até o final, por gentileza, compartilhe o nosso vídeo para que mais e mais pessoas possam acompanhar a nossa Escola Bíblica Online. É uma revista compromisso que chega aos lares de cristãos, pessoas que são comprometidas com a escola bíblica dominical nas suas respectivas igrejas ao redor do nosso país, mas também chega na casa de pessoas que não são crentes. E eles têm o mesmo conteúdo. E que Deus possa usá-lo como instrumento para compartilhar um pouco mais daquilo que foi tratado aqui através deste vídeo.